Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo tudo o que acontece aqui na nossa igreja para que você também experimente o mover dos céus. E nessa edição você vai acompanhar como foi a nossa última semana, tudo o que aconteceu aqui e o manifestar dos céus. No culto de domingo nós tivemos uma palavra direcionada, onde o Senhor nos mostrou como é acreditar nos sonhos, como é viver o profético e experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa fé revela aquilo que está no nosso interior. E é por isso que eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele está falando a cada um de nós para este tempo. O Senhor nos ensinou que o favor de Deus pode nos alcançar desde a infância. Assim como nós vimos no exemplo de José, o Senhor ele tem nos chamado para esse tempo, para que possamos viver o favor de Deus e experimentar da bondade do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que existem inúmeras situações onde nós acreditamos que o Senhor não está conosco, mas ainda assim Ele vai à frente. E é Ele que nos honra naquilo que Ele nos entregou. Quando somos fiéis e quando entendemos o chamado e o propósito do Senhor para as nossas vidas, existem lugares em que iremos nos posicionar, onde os sonhos, onde as palavras proféticas irão ser reais na nossa vida. A integridade e tudo aquilo que Deus tem nos ensinado é o que nos fará avançar para um novo tempo, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. E assim como o Senhor tem falado na nossa casa, aqui nesta igreja, Ele também fala ao seu coração, para que você entenda que os tempos mudam, mas que o favor de Deus permanece para todo sempre. E nessa semana está acontecendo a nossa primeira viagem missionária. Uma equipe de 7 pessoas foram enviadas para o Paquistão, um dos países onde há maior perseguição de cristãos no mundo. E nós, a Igreja Batista Imagine, estamos ali, levando o amor de Deus, levando a palavra do nosso Senhor, levando esperança para tantas vidas que estão ali. Você vai acompanhar tudo isso através das nossas redes sociais. É só você pesquisar por Imagine Uberlândia ali no Instagram e nos próximos programas você também vai ver como foi a nossa primeira viagem missionária. E você sabe, nós somos uma igreja que não para. E aqui, na Igreja Batista Imagine de Uberlândia, nós temos um ministério de cavalgada, onde os nossos irmãos fazem todo um movimento, reunindo famílias, irmãos, amigos, para juntos receberem o derramar dos céus, também através de uma cavalgada ao ar livre. Hoje você vai ver um pouquinho de como funciona esse ministério. Nós estamos aqui conversando com o Saulo, que é o líder da cavalgada. Saulo, como que funciona esse ministério? Para quem que é? Quem pode participar? Então, a nossa cavalgada ela é aberta para toda a cidade, de fora. Quem quiser pode participar. É um momento no qual a gente brinca aí, que a gente evangeliza sobre 4 patas, né? É um momento de muita comunhão, de muita união, né? Que a gente tem um momento muito gostoso da cavalgada em si. Então, é um momento que a gente tem uma união muito gostosa. É um tempo muito gostoso que a gente passa. Então, ela é aberta para todos que querem fazer parte. Pode vir, que está aberto para toda a cidade. E aqui, então, essa cavalgada vai ser a quarta edição. Isso, essa de 1º de maio agora vai ser a nossa 4ª edição da nossa cavalgada. E pode participar toda a família, tem que ter cavalo, como é que funciona? Não necessariamente você precisa ter cavalo, a gente consegue muitos animais, então você consegue alugar para quem não tem cavalo.
Está aberto toda a família, criança, adulto, idoso. A gente, no final da cavalgada, a gente tem o nosso almoço, né, que a gente serve. Durante, lá no almoço, nós temos toda uma preparação para as crianças também, onde a gente leva brinquedos, leva futebol de sabão, pula-pula. Então tem umas novidades aí que vai vir para essa cavalgada para as crianças também, que vai ser um momento maravilhoso. Então, a cavalgada da Igreja Batista Imagine é para toda a família e para toda a cidade. Para toda a cidade, para todo o Brasil, gente que vem de fora, tem gente que vem de outras cidades também fazer parte conosco, né, que já aconteceu. Então é aberto para todo mundo que quiser vir fazer parte, ter uma cavalgada diferente. Nossa cavalgada, ela tem o nosso foco de sempre elevar o nome do Senhor. Então não tem aquela bagunça das famosas cavalgadas, né? Não tem aquela agitação, é uma cavalgada realmente para a família. Aqui nessa casa, nós temos mais de 100 ministérios. E assim como você acabou de ouvir, a nossa 4ª cavalgada vai acontecer agora, no dia 1º de maio, feriado. Você pode vir participar com toda a sua família. E se você não conhece, acesse agora mesmo o nosso aplicativo. Imagine Church. Ali tem tudo o que acontece. Tem os ministérios, tem cada área disponível onde você pode participar e servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, entregando ao Senhor aquilo que Ele depositou na sua vida. Isso faz parte da nossa missão. Uma igreja para servir uma cidade. E neste lugar você tem um espaço reservado. E entendendo isso e conhecendo o manifestar de Deus para cada vida, para cada indivíduo, é que nós buscamos a presença e a palavra do Senhor. Ele tem falado, Ele tem ensinado. E você, na sua casa, também pode ouvir e receber o manifestar de Deus. Então, nesse momento, eu convido, abra seu coração e esteja pronto para receber a palavra do Senhor através da vida do nosso pastor, Walter Procópio. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Eu quero ler com você o verso de número 5. O que vamos ler aqui em Colossenses 4, 5. Paulo vai repetir essa palavra que eu quero chamar a sua atenção mais uma vez nas suas cartas. Ele repete lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. Colossenses 4, verso 5, ele diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Duas coisas eu quero te chamar a atenção. Olha o que ele diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Paulo, quando ele fala para os que são de fora, ele está falando para aqueles que não fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Então ele está falando daqueles que ainda não nasceram de novo, daqueles que ainda os olhos deles estão fechados, aqueles ainda que permanecem nas trevas. Então ele diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E aí ele continua: aproveitai as oportunidades. Diga comigo assim: aproveitai as oportunidades. Na carta aos Efésios, Paulo diz: aproveitai as melhores oportunidades. Paulo vai falar de oportunidade 2 vezes. E Paulo é muito intencional quando ele vai escolher a palavra aproveitar aqui. Porque o grego dava ao Paulo uma abertura para o uso de outras palavras. Mas a palavra aproveitar aqui em Colossenses 4 e lá em Efésios capítulo 5, Paulo usa a palavra no grego exagorazo. Diga comigo: exagorazo. O que você está falando em grego? Você está falando assim: aproveite. Essa palavra exagorazo que ele usa para aproveitar nessas 2 cartas, ela tem um significado muito profundo. Por que um significado muito profundo? Porque a palavra exagorazo significa redimir, comprar por um preço,
Paulo não está apenas usando uma palavra e dando uma direção ou um conselho, dizendo assim, oportunidades são boas e você deve aproveitar, é muito mais do que isso. Ele está nos apontando para a obra de Cristo. Essa palavra no grego, ela quer dizer redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento, comprar para si mesmo e para uso próprio. Então ele usa uma palavrinha que aponta para a obra de Cristo na cruz, porque o que Cristo fez foi isso, ele nos redimiu, ele nos comprou por um alto preço. E oportunidade, ela é o seguinte, oportunidade, se você tomar a decisão de aproveitar a oportunidade, ela vai te custar um preço. Porque nós queremos oportunidade, sim ou não? Paulo vai dizer na carta aos Efésios 5, oportunidades, se for as melhores oportunidades, sim, mas toda oportunidade que nós abraçamos, ela vai nos custar algo. Ela vai nos custar investimento, vai nos custar tempo. Oportunidade custa. Agora, sabe o que custa mais? É quando você não aproveita a oportunidade. Porque tem oportunidades que não voltam. Ela vai passar por você uma única vez. Ou você segura ela, ou se ela passar, ela não volta. E aí Paulo ele diz assim, aproveitai as oportunidades. Mas por que ele usa essa palavrinha apontando para a obra de Cristo na sua vida, na minha vida? Porque quando eu aproveito a oportunidade no sentido de redimir, de resgatar do poder de outra pessoa, no comprar, uma metáfora da obra de Cristo na minha vida, o que Paulo ele está dizendo e querendo comunicar é o seguinte, se você aproveitar a oportunidade que Deus vai colocar na sua vida, sabendo que isso vai te custar algo, mas se você aproveitar os de fora, porque no início do versículo ele está falando para nos comportarmos com sabedoria com os de fora, que ainda não conhecem Jesus, vai olhar para a sua vida, para você que aproveita as oportunidades, e vai reconhecer Deus na sua vida, vai olhar para você e vai dizer assim, é Deus. Irmãos, Deus vai dar oportunidade para você, Deus vai colocar oportunidade na sua vida, e quando você abraçar essa oportunidade, aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão extraordinário, que os de fora vão olhar para você e vão reconhecer a obra de Cristo, só pelo fato de você abraçar as oportunidades de Deus. Você pode levantar suas mãos? Eu quero profetizar, 2025 vai ser o ano das grandes oportunidades para essa casa, para o povo que se reúne nessa casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você não vai deixar as oportunidades passar, mas Deus vai te dar uma graça, uma autoridade. Você vai ser como Jacó, você vai agarrar o anjo, vai agarrar a bênção, vai agarrar a oportunidade, e quem olhar para a sua vida vai perceber a obra de Cristo, porque as oportunidades de Deus vai mudar a história da sua vida, da sua casa e de toda a sua família, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém aqui hoje? Ah, como eu gosto dessa palavra. Aproveitai as oportunidades. Mas nós precisamos entender algo. Muito do que Deus tem para nós passa em abraçarmos a oportunidade. E como pastor, eu preciso discipular você, treinar você para tudo aquilo que o Pai está colocando diante de você. Porque senão você vai se acostumar com tudo aquilo que Deus está entregando nessa casa. Você vai se acostumar com aquilo que Deus está liberando sobre essa casa. E a pior tragédia na vida de um cristão é se acostumar com o sagrado, é se acostumar com o que o Pai tem feito. E nós só temos 5 anos de idade, só está começando. A palavra de Deus é o que eu e você precisamos todos os dias. Não só ler, mas praticar a palavra. E para que a gente entenda e acesse aquilo que Deus tem, nós precisamos ler, praticar, orar e buscar a presença do Pai.
Então nós vamos juntos com a nossa pastora Eliane Procópio orar, clamar aos céus, crendo que o nosso Deus é aquele que ouve e responde. Então, se você recebeu essa palavra, chegou a hora de colocar tudo isso diante do Senhor. Coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque os seus alvos diante daquele que pode responder. E vamos juntos orar com a nossa pastora Eliane Procópio. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Quando chegar algo nas suas mãos, uma oportunidade nas suas mãos, você vai grudar nela, você vai agarrar nela. E muitas vezes, gente, o inimigo tenta nos confundir mesmo, porque nós oramos para que Deus faça algo sobrenatural em nossas vidas. E quando chega esse tempo, muitas vezes vem o medo. Será que é para mim mesmo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? O inimigo começa a gerar em nossos corações muitas dúvidas. Mas nós precisamos crer, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E essa palavra, ela nos dá esperança. Esta palavra nos ensina a caminhar e não ficar estagnado, só reclamando daquilo que não deu certo. Talvez não está dando certo porque você está paralisado e você precisa se mover. Deus já está trabalhando, Deus já liberou uma palavra e você não sai do lugar. E Deus está falando: vem filha, vem viver o que eu já preparei para você, o que eu já tenho para você. Então, quando nós não discernimos a mudança, corremos o risco de perder o que Deus está fazendo. Eu quero que você escreva isso. O segredo não é apenas esperar a promessa. Anote isso. O segredo não é apenas esperar a promessa, mas discernir quando Deus já começou a agir. E como que eu vou discernir, pastora? Se eu preciso estar então conectada com os céus, orando, jejuando, tendo uma vida consagrada ao Senhor. Não é no Netflix, não é no filme, não é falando mal de amiga, não é numa roda de escarnecedoras que você vai conseguir ouvir Deus. Não tem jeito. Se ouve Deus no secreto, não tem outro caminho para mim e para você. Para qualquer pessoa quer ouvir Deus, tenha vida com Deus. E Deus vai falar ao seu coração e você não terá dúvida. Você vai discernir aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito, porque as coisas espirituais, elas são discernidas de uma forma espiritual. O homem, a mulher carnal não entende, mas uma mulher que ora, ela consegue entender. Deus está falando, Deus está movendo, Deus está fazendo. Está um vendaval e Deus está fazendo. Ele já falou, eu estou sentindo que Deus está fazendo. O segredo não é apenas esperar a promessa. Então discerna quando Deus já começou a agir. Vou falar aqui para vocês, rapidamente, alguns exemplos de homens, mulheres que discerniu a mudança de estação. Esaú e Jacó. Quem sabe da história de Esaú e Jacó? Esaú, ele não discerniu o valor da sua primogenitura. E o que ele fez, meninas? Trocou a troco de um prato de lentilhas. Por que ele não discerniu? Ele achou que aquilo era muito pouco, ele achou que aquilo não tinha valor. É diferente de nós hoje? Não, porque às vezes Deus coloca um grão de mostarda nas suas mãos e você acha que é pequeno, que não vai fazer a diferença, e você quer algo grande. E você já viu o tamanho que é uma árvore de mostarda? É gigante, porque é tão maravilhoso. O grão de mostarda é tão pequenininho, tão insignificante, mas ele dá uma árvore tão maravilhosa, tão grande. Então Esaú, ele
não conseguiu discernir esse tempo e ele trocou aquilo que tinha valor. Queridas, não troque aquilo que Deus te entregou. Não troque. Ainda que pareça pequena, Deus vai fazer crescer. No tempo certo, Deus vai fazer crescer. Às vezes as pessoas vão olhar para você, mas Deus te liberou uma palavra, e se Ele liberou, você só precisa crer, porque no tempo certo vai crescer. Os 10 espias na terra prometida, Deus os chamou para entrar na terra prometida, uma terra que manava leite, que manava mel. O que eles viram, gente? Gigante. É diferente de nós hoje. Deus abre uma porta e vocês pensam, imagina a gente aqui, vamos colocar aqui o imagine, né? Imagine Deus abrindo aquela porta lá maravilhosa e nós só vermos gigante. E eu e o pastor Walter, não, a gente não pode, porque as dívidas agora é de milhões, então a gente não pode ir, porque as dívidas vão aumentar, porque isso, porque aquilo, como que nós vamos fazer? Você está entendendo? As pessoas, muitas vezes Deus abre a porta e ela só vem gigante. Deus tinha o melhor para aquele povo, mas o que eles fizeram? Rejeitaram aquela estação que Deus estava chamando eles para viver, e como resultado eles ficaram vagando em uma terra seca, árida. Será que você, mulher, está assim? Se você está assim essa noite, é uma noite de você voltar-se ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero deitar em seu peito, eu quero ouvir as batidas do seu coração, eu quero sim, Senhor, discernir novamente os seus direcionamentos. Quantas de vocês conhecem a história de Sansão e a sua força? Sansão, ele percebeu que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, mas quando ele percebeu isso, já era tarde, já estava custando a sua vida. Existe crente em nosso meio que o Espírito Santo já não está passando nem perto, porque Deus, Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com o profano. Você está entendendo? Sede santos porque eu sou santo. Pastor, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo, Deus não fala comigo. Deus fala de muitas maneiras, diz a palavra, de muitas maneiras o Senhor fala com você, mulher. Agora, você precisa se achegar a Deus, você precisa resistir o diabo, porque diz a palavra, se você se achega a Deus, se você resiste o diabo, o que vai acontecer com ele? Ele vai fugir de você. Ele não vai te resistir, porque já foi liberado sobre nós em Atos 2, o Espírito Santo de Deus, que nos dá autoridade para passar por lugares áridos, para passar por desertos e fazer ele frutificar. Exemplo de quem discerniu a mudança de estação e avançou com Deus. Quem lembra de Noé e o dilúvio? O que aconteceu com Noé? As pessoas acreditaram nele? Não. Talvez as pessoas não estão acreditando em você. Talvez as pessoas estão zombando de você da mesma forma que zombavam de Noé. Sabe o que ele fez? Ele tampou os seus ouvidos para as palavras negativas, para as palavras liberadas, lançadas sobre ele, que faziam com que ele então paralisasse a sua construção. Mas ele decidiu: eu vou continuar ouvindo ao Senhor. E as pessoas que estavam com ele, a sua família, a sua casa foi salva, a sua família, porque eles creram que tinha uma nova estação para ele, que Deus não traria morte à sua casa. E eu quero declarar sobre a sua vida que não haverá morte na sua casa, não haverá morte nos seus sonhos, ainda que pessoas se levantam com palavras de morte, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 18, que da boca nós podemos liberar vida ou morte. E muitas vezes tem pessoas liberando palavras negativas de morte sobre a sua vida, mas você precisa escolher, assim como Noé. Eu escolho a vida de Deus,
Eu escolho o direcionamento de Deus e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Noé, ele serviu ao Senhor com a sua família, porque eles creram. Ruth e Boaz. Ruth deixou Moabe. Ela não sabia o que estava esperando, mas ela decidiu seguir a sua nova estação. Ela entendeu que lá em Moabe havia se encerrado o seu ciclo, havia se fechado, se findado, e ela creu que Deus tinha algo para ela. Sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth, ela discerniu o tempo de recomeçar. Talvez, mulher, é tempo de você recomeçar. É tempo de você olhar para frente, para aquilo que Deus tem para você. Larga o velho e vem viver esse tempo novo que Deus tem para você. Se aquilo que Deus está derramando aqui através desse programa tem impactado a sua vida, você também pode viver isso de forma presencial. Em um dos nossos cultos, nós nos reunimos de domingo a domingo. Em todos os dias, nós estamos de casa aberta. Essa igreja está aberta para receber você e para abençoar a sua vida. No domingo, nós estamos aqui em 3 horários, às 9, às 18 e às 20h30. Na segunda-feira, temos um culto em inglês, às 19h30. Terça-feira é o nosso culto fé, também às 19h30. Na quarta-feira, nós nos reunimos aqui à tarde para o nosso culto de libertação, às 16 horas. Quinta-feira é o dia do culto da família, onde você senta junto com a sua esposa, junto com o seu filho, para cultuar ao Senhor. À noite, às 19h30. Sexta-feira tem o culto renovo, às 19h30, e o culto mestre, às 20 horas. E sábado é o dia dos nossos jovens, às 19 horas. Todos os dias nós estamos aqui. Além desses horários de culto, nós também temos GIs, que são os encontros nas casas, e o nosso seminário teológico. Tudo que Deus tem derramado aqui nessa casa é para servir você, é para alcançar a sua casa, para alcançar a sua família. Então se organize e venha cultuar ao Senhor de forma presencial aqui na Igreja Batista Imagine. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991, no Agro Shopping. Você é muito bem-vindo aqui como a sua casa. Então, já pode anotar na sua agenda e vir cultuar ao Senhor conosco. Aquilo que Deus tem entregue é para esta cidade, é para as nações. E se você quer experimentar o novo de Deus, chegou o momento. Nós nos encontramos em um dos cultos presenciais e no próximo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152.